Pessoal, aqui é a professora Maíra Vale, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. E hoje a gente vai adentrar o quarto tópico do sistema digestório, que é a digestão e absorção. Essa aula vai ser dividida em duas partes, ou dois vídeos, sendo que esse de hoje, o primeiro, vai tratar até carboidratos, enquanto lipídios e proteínas vão ficar para a próxima aula. Bom, a gente já falou sobre esses 4 processos principais do trato gastrointestinal, mas uma coisa importante de se manter em mente é que, na verdade, eles todos acontecem conjuntamente. A gente divide para estudá-los, mas, obviamente, na vida real, eles ocorrem ao mesmo tempo, né? E depende muitas vezes do outro, né? Se a motilidade tiver... se você tiver uma hipermotilidade, por exemplo, ou por nervosismo, ou na síndrome do intestino irritável, ou alguma disfunção de motilidade, isso pode afetar a digestão e absorção, por exemplo, né? A secreção também vai influenciar diretamente a digestão. Digestão de lipídios depende da bile, enquanto que a digestão de carboidratos e proteínas vai depender muito do suco pancreático. Então, na verdade, todas elas estão conectadas, interligadas, eu só queria chamar atenção para isso. Então, a digestão seria a quebra dessas macromoléculas, moléculas orgânicas, né, que a gente está falando dos 3 principais tipos. Aqui temos, né, representado proteínas, gorduras e amido, ou carboidratos, em unidades menores, ou chamada de monômeros, que são, então, passíveis de serem absorvidas, né? A gente já viu que o sistema digestório, ele faz uma seleção do que vai ser absorvido, e ele só é capaz de absorver monômeros, a não ser logo após o nascimento, em que mamíferos, o intestino aceita ou capta algumas proteínas inteiras do colostro ou do leite da mãe para ajudar na formação da imunidade do bebê, né? Isso acontece, por exemplo, em bezerrinhos. Enquanto que a absorção, então, é essa passagem, né, da luz do tubo, ou seja, do meio externo para o meio interno, seja ele sangue ou, no caso das gorduras, para o sistema linfático. E a gente pode ter tanto via transcelular, que seria a passagem por dentro dos enterócitos, pela célula, quanto a via paracelular. Então, 2 vias, transcelular ou paracelular. A transcelular, muitas vezes, ela vai depender de transportadores, né? Tanto na extremidade apical, quanto na extremidade basolateral dessas células. É importante notar que essas células são células polarizadas. O que quer dizer? Existe um conjunto de proteínas transmembrana que é diferente no ápice e na base. Isso tem a ver com essa capacidade de absorção, né? Enquanto que a via paracelular é uma via que acaba sendo não muito regulada e dependente dos fluxos osmóticos, né? Bom, a digestão é a quebra, então, desses substratos alimentares em seus constituintes básicos para que possam ser absorvidos. Então, quando a gente se alimenta, no geral, por exemplo, você come um pão, esse pão está cheio de quê? De amido. Então, o amido é um polímero de glicose. E aí, esse polímero vai ser quebrado nos monômeros para ser, então, absorvido. Isso vai acontecer para os 3 tipos, né? Sendo que aí a gente vai ter enzimas específicas para cada um deles para fazer essa quebra. Então, a gente tem peptidases, sacaridases, lipases, que vão, então, fornecer esses monômeros que podem ser absorvidos. Bom, só relembrando rapidamente essa parte da bioquímica, bem simplificadamente, né? Por exemplo, um disacarídeo, como no caso é a sacarose, né, o açúcar comum de mesa, é uma glicose junto com uma frutose, ou seja, um disacarídeo, 2 monômeros. Eles são formados por condensação, ou seja, né, você pega aqui um hidrogênio de uma das moléculas da glicose e uma hidroxila da frutose, isso tira uma água e gera, então, uma ligação glicosídica e formando a sacarose, né? Então, essa é a formação da sacarose. A gente ingere essa sacarose e lá no sistema digestório, então,
ela vai ser quebrada por hidrólise novamente, ou seja, uma água vai ser inserida para fazer, para fornecer então a glicose e a frutose separadamente, de modo que elas possam ser absorvidas, né? Isso vai funcionar, aqui mostrando, né, a água, e esse processo depende de enzimas, né, sacaridases, e isso vai funcionar para todos os três, né, para carboidratos, lipídios e proteínas. Então, aqui a gente vai ver o lipídio mais comum é o triacilglicerol, né, e no geral o triacilglicerol é formado por esse álcool e 3 ácidos graxos. Um dos ácidos graxos mais comuns é o palmítico, por exemplo. Então, poderia ser 3 palmitatos aqui, né, certo? E aí é a mesma coisa, só que você vai ter 3 desse processo, né? Entre o glicerol e o ácido graxo, então, condensando essa molécula num triacilglicerol. Então, o triglicerídeo é formado desse jeito, né? Uma formação por condensação. E aí, quando você se alimenta e ingere triglicerídeo, essa quebra também vai ser por água, né? Vai ter uma digestão também por hidrólise, que vai gerar, então, o glicerol e 3 ácidos graxos. E esses 3 ácidos graxos, então, podem ser absorvidos, assim como o glicerol, que também é aproveitado. As proteínas, a mesma coisa. Lembrando que as proteínas são um cordão de inúmeros aminoácidos, né? Então, existem as ligações peptídicas entre resíduos de aminoácidos, né? Os aminoácidos, quando eles perdem uma parte, eles viram resíduos de aminoácidos. E aqui, ó, mostrando então, perde um oxigênio do aminoácido 1 aqui, né, nesse esquema, e 2 hidrogênios do aminoácido 2, né, sai uma molécula de água, e aí tem, por condensação, a ligação peptídica entre 2 aminoácidos, fazendo então a cadeia polipeptídica, né? Vão ter várias dessas ligações numa proteína. E para que a gente possa absorver as proteínas que a gente ingere no leite, na carne, enfim, no queijo, em inúmeros alimentos, depois isso vai ser quebrado também por peptidases, né? Inserindo então uma molécula de água novamente, realizando essa quebra, né? Então, os macronutrientes, num resumo, são formados por condensação de monômeros, né? Aqui, de novo, mostrando essas reações para os 3 casos, enquanto que a digestão, ela vai ocorrer por hidrólise, né? Então, o nome já diz, gente, lise, quebra, hidroágua, então quebra pela água, né? O rompimento dessa ligação química se dá pela inserção de uma molécula de água. Isso funciona para os 3. Então, é isso que as enzimas vão fazer. Bom, outra coisa importante da gente falar é que a digestão, principalmente de proteínas e de proteínas de carboidratos e não de lipídios, ocorre em 2 fases. Uma fase que a gente chama luminal, em que essa macromolécula, no caso as proteínas, né, ou por exemplo o carboidrato, como o amido, que é o carboidrato mais comum da nossa dieta, ele está ainda lá no lúmen muito grande, né, com muitos monômeros. Então, inicialmente, nos sucos digestivos, né, nos sucos enzimáticos, vai vir proteínas que vão quebrar, né, proveniente das glândulas salivares, gástricas e pancreáticas. Então, elas quebram em pedaços menores, mas ainda não são pedaços absorvíveis, digamos assim. E aí vem a segunda fase, que a gente chama de fase membranosa. Então, esses tripeptídeos ou dipeptídeos, por exemplo, no caso de proteínas, ou no caso de sacarídeos, por exemplo, existem enzimas que são proteínas transmembrana, que estão presas na membrana, por isso a gente chama de face membranosa, e por isso também que eu falei em algum ponto das nossas aulas que a digestão também depende da motilidade, além de misturar, né, a segmentação, além dela misturar o conteúdo com os sucos digestivos na fase luminal, ela também tem que expor todo o conteúdo às superfícies, porque é na superfície onde estão parte das enzimas que vão terminar a digestão, né? Então, para chegar nos monômeros, depende de algumas proteínas de membrana, de algumas enzimas que estão presas ali. Um exemplo é a própria lactase, que está muito na moda, né? Então, lactase no nosso corpo é uma enzima de membrana, ela está presa na membrana do enterócito.
E aí ela quebra a lactose em glicose em galactose, de modo que ela possa ser absorvida. O que acontece com as pessoas com intolerância à lactose é que, por diversos motivos, elas não produzem suficientemente essa enzima, e aí a lactose não é quebrada, não é absorvida, chega no cólon, fermenta lá e gera vários problemas, como gases, mal-estar e até diarreia. Bom, aqui, né, só lembrando das camadas, né, essa histologia, na verdade, é do duodeno de um gato. Então, aqui a gente tem a camada muscular, aqui está a submucosa, que a gente já viu, e essa camada aqui, que é a que mais interessa para a gente, que é qual? A camada mais superficial, em contato com a luz, que vai ser responsável pela digestão e pela absorção, né? E aqui o que a gente pode ver de características, né? É um epitélio muito diverso, como eu falei na aula passada, e ele tem algumas modificações morfológicas bastante importantes, como, por exemplo, as vilosidades intestinais, que são essas aqui que parecem um dedo, na verdade, né? E essas vilosidades intestinais aumentam muito a área de superfície. Então, o intestino, ele vai ter um monte, e principalmente aqui eu tô falando de intestino delgado, tá, gente? Duodeno, jejum e ilho, principalmente duodeno, que é logo depois que sai do estômago, cai no duodeno, ele é o principal sítio de digestão e absorção, né? E aí vai ter é um pedaço relativamente pequeno do sistema digestório, e aí ele vai ter um bando de modificações na estrutura do tecido de modo a aumentar essa área absortiva, né? Porque a gente viu que tanto a digestão quanto a absorção dependem de área celular, porque tem proteínas presas, enzimas presas na membrana dos enterócitos, e a absorção também depende disso, né? Então aqui, ó, a gente vê que o tecido ele tem pregas circulares, que a gente pode ver aqui também, né, nessa foto por endoscopia. Tem as vilosidades em si, que são essas coisas, são essas estruturas em forma de dedo, né? E, além de tudo isso, ainda tem microvilosidades, que estão na membrana dos enterócitos. Tudo isso chega a aumentar em 600 vezes a área do intestino delgado, auxiliando, então, assim, na digestão e absorção. Bom, outra coisa também bastante importante, né, que antes que a gente continue de falar, é o seguinte: o sistema digestório vai ter um leito capilar que vai recolher tudo que é absorvido, né? Só que esse leito capilar, ele está em conexão direta com outro leito capilar, que é o outro leito lá no fígado. Então a gente vê aqui, ó, que antes de cair e de ser jogado para o coração, os nutrientes têm uma primeira passagem pelo fígado. E por que será que isso acontece, né, gente? O fígado, ele tem a capacidade de detoxificação, ele tem vários sistemas enzimáticos para remover substâncias estranhas. Então, por exemplo, remédios, no geral, quando a gente vai tomar um remédio via oral, essa dose tem que ser maior do que as doses intramusculares ou intravenosas. Por quê? Porque quando você toma oral, a primeira passagem é pelo fígado e o fígado já elimina grande parte do remédio, né? Então, tudo que é absorvido passa primeiro pelo fígado como uma forma de proteção contra xenobióticos. E aí não é só coisa tóxica, é tudo que é estranho ao organismo. Igual, professora, mas como assim, né? Medicamento é tóxico? Não, mas é estranho ao organismo, então o organismo não sabe, né? Não conhece aquela molécula, ele tende a eliminar aquilo, né? Na verdade, é uma coisa, falando teleologicamente, assim, parece que o organismo pensa, né? Mas, assim, isso surgiu ao longo da evolução como uma forma protetiva, né? Então, lá na selva, né, na época pré-histórica, os animais comiam plantas tóxicas. Se o fígado não removesse, grande parte morria, né? Aqueles que tinham uma proteção contra isso acabaram sobrevivendo, enfim, foi formando esse sistema, né?
Então, esse é o sistema porta-hepático. Então, tudo que a gente falar aqui vai cair na corrente sanguínea e vai ter a primeira passagem pelo fígado. Bom, então a gente entrou agora direto na digestão dos carboidratos. Quais são as principais fontes de carboidrato da nossa dieta? Sacarose, açúcar de mesa, vem no geral da cana-de-açúcar. Lactose, que está presente em leites e derivados. Frutose e amido. Amido polissacarídeo vegetal, frutose é um disacarídeo das plantas, das frutas, né? Então, esses estão sempre presentes na nossa alimentação. Como que eles são digeridos? A digestão começa na boca, através da saliva, que tem a amilase salivar, continua no estômago, onde essa amilase pode ainda exercer função, e vai terminar no intestino. Então, na boca, o que vai acontecer? A gente já viu degradação mecânica e enzimática, existe a alfa-amilase, ela começa a fazer a hidrólise do amido e gera maltose e pequenos polímeros de glicose. Um exemplo legal de perceber isso, né, é quando você come, por exemplo, uma bolacha água e sal, se você manter ela muito tempo na sua boca, você começa a sentir um gosto doce. E esse gosto doce vem porque o amido, que não tem esse sabor doce, porque ele é muito grande, ele começa a ser quebrado e aí as suas papilas gustativas começam a perceber mais o sabor doce daquela bolacha que não tinha inicialmente. Se você comer rápido e engolir, você não vai sentir isso. Você tem que ficar bastante tempo com ela ali na boca para a alfa-amilase fazer efeito, né? Bom, mas isso é só 5% do amido, na verdade. Não é uma coisa assim tão relevante. Isso continua um pouco lá no estômago, mas não tanto, porque enquanto está descendo pelo esôfago, que é bem rápido, até chegar no estômago, a alfa-amilase vai agir, mas ela não age tanto em pH muito baixo, que é o pH do estômago, né? As enzimas, a gente sabe onde elas atuam de acordo com o pH ótimo de atuação delas, né? Então, alguma enzima do estômago, ela tem que agir num pH muito baixo, né? Enquanto as do duodeno num pH mais básico. Bom, então, as secreções gástricas, como eu falei, elas inibem a amilase salivar, né? Lembrando que as secreções do estômago existem muitos outros componentes, além só do HCl. Mas a gente vai dar mais atenção para eles nos próximos componentes, na próxima aula, tá bom? Bom, em relação a digestão dos carboidratos, daí a gente já viu que já começou a ter uma quebra, mas uma quebra pequena de 5%, né? E aí, à medida que o quimo, né? Porque depois que sai do estômago, a gente já chama de quimo, componente gástrico, quando ele passa para o intestino delgado, é liberado o suco pancreático, a segmentação ali vai misturar, né? Esses componentes, e aí vai ter a digestão pela amilase pancreática, que ela tem uma eficiência muito maior do que a amilase salivar. Apesar dela ser basicamente a mesma enzima, a concentração dela provavelmente é muito mais alta no suco pancreático, fora o tempo que fica de exposição, né? E aí gera de novo a maltose e polímeros muito pequenos. Aqui, né, isso tudo ocorrendo aqui no lumen intestinal, assim, já pode ser absorvido? Ainda não. Por quê? Porque só vai ser absorvido quem? Monossacarídeos, né? Para entrar nos enterócitos. E aí vem aquilo que a gente falou, mostrando aqui a famosa borda em escova, né? Aqui uma lâmina, uma imuno, mostrando então a borda em escova bem pequenininha aqui em cima. Esses são os enterócitos, né? Na camada superficial do estômago, desculpa, gente, intestinal, no epitélio intestinal. E aí aqui você tem o enterócito, que é uma célula absortiva, basicamente. Mas aqui nesses microvílulos estão o quê? Lactase, maltase, uma série de enzimas que vão quebrar esses disacarídeos, principalmente, e gerar monossacarídeos, de modo que eles possam entrar dentro do enterócito. Então, ó, tem lactase, como eu falei, maltase, sacarase, alfa-dextrinase, e aí sim, né, eles são proteínas transmembrana, aí sim pode adentrar o enterócito. Mas, aí vem a pergunta, né, eles entram diretamente? Não, como a gente vai ver, eles são absorvidos por sangue porta-hepático,
mas eles dependem de transportadores, né? Então, aqui só um resumão, né? Falando então, lactose é um sacarídeo, não depende da amilase. A lactose é quebrada pela lactase, que é glicose mais galactose. Lembrando que isso aqui, ó, fase membranosa e aqui fase luminal, né? Algumas que já são disacarídeos, tipo a lactose e a sacarose, não dependem da fase luminal. Por quê? Elas dependem dessas enzimas que já estão ali na membrana, que é a sacarase e a lactase. Mas o amido, ele pode ser quebrado em vários tamanhos, né? Então, ele pode gerar maltose, isomaltose, maltotriose, tudo ação da amilase salivário-pancreática, e aí vai ter outras enzimas, também de membrana, que vão transformar ele simplesmente em glicose, né? E aí, glicose, galactose, frutose podem ser absorvidas, então, e era isso que eu estava falando, que elas dependem de quê? Elas dependem de transportadores. Mas aí tem um ponto-chave, que vai ser um ponto-chave para a absorção de quase tudo no nosso corpo, que é o gradiente, o famoso gradiente de sódio. Se a gente lembrar das aulas de neuro, isso é um ponto muito importante. Qual é o ponto, né? A concentração fora da célula de sódio, seja no plasma sanguíneo ou no líquido extracelular fora da célula, ela é muito maior do que dentro da célula. Então, por exemplo, ó, 145 no líquido extracelular, 15 milimolar no líquido intracelular e 142 no plasma, ou seja, quase igual ao líquido extracelular. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sódio tem um gradiente eletroquímico muito grande para entrar dentro da célula. Então, várias substâncias se acoplam, digamos assim, a essa energia potencial na entrada do sódio, de modo a facilitar, fazer um transporte secundário da substância em questão. No caso aqui a gente está falando de quê? De alguns monossacarídeos junto com o sódio. Então, ó, a glicose, por exemplo, ela usa a força de fusão do sódio para poder colocar a glicose para dentro, né? Então, ela aproveita uma carona aqui mostrando uma roldana, né? É do livro do Cunningham, mostrando uma relação, né? A força de fusão do sódio ela é tão grande que ela consegue empurrar junto a glicose ou a frutose ou outro sacarídeo, e a gente vai ver que outras coisas também, né? Bom, então a gente vai ter na membrana também apical, na membrana apical, ou seja, na membrana que está em contato com a luz, né, do enterócito, existem uma série de proteínas que vão então, ó, captar sódio e glicose ou galactose e liberar a entrada e depois a saída para o capilar sanguíneo. A frutose já entra pelo GLUT5 e sai pelo GLUT2. Então, GLUT são famílias de transportadores de carboidrato, né? Esse processo, no geral, ele pode ser... ele sempre vai requerer energia, né? Mas, no geral, não é uma energia do ATP, é a energia do sódio mesmo. Então, você tem essa família dos glúteos, que a gente chama, e da SGLT. Esse S aqui é por causa do sódio, né? Então, sódio e glicose, o transportador de sódio e glicose junto, né? Então, depende do gradiente de sódio, a absorção de carboidratos. E isso, gente, é uma coisa muito interessante que faz a gente entender por que nos anos 90, eu não sei se vocês têm idade para lembrar disso, mas existia uma propaganda sobre o soro caseiro contra desidratação. O que era o soro? Era um copo de água com uma colher de açúcar e uma pitadinha de sal. E agora faz sentido, porque você entender por que era importante, além do açúcar, ter o sal junto. Óbvio que a criança com diarreia também provavelmente está perdendo muitos íons. Mas quando você coloca a glicose junto com o NaCl, você aumenta a absorção da própria glicose, que a criança está precisando, né? Além de repousinhos, ela também precisa de energia. Então, isso faz com que aumente a captação da glicose lá no intestino.
Então a gente terminou essa parte, aqui estão as referências e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!